Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal MIB, Mini Índice Brasil. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre a minha tela adicional, né? O que eu analiso, o que eu procuro ver através dos indicadores, né? Na verdade, essa aqui é uma tela mais de fluxo, tá? Onde eu consegui, através dos indicadores, fazer a leitura que eu precisava. Então essa aqui é a minha tela secundária, né? Eu estou com um gráfico ali aqui, vou mostrar para vocês, espera aí. Eu estou com um gráfico aqui de 15 minutos, né? Vocês estão vendo aí, gráfico de 15 minutos, tá? Onde eu tenho aqui as minhas linhas, onde marca as minhas regiões de liquidez dentro do mercado, tá bom? Aqui embaixo, né, eu tenho uma grade de cotações onde eu vejo os índices, né, como que estão, né, seja os índices, a parte de energia, petróleo, moedas, mineração, siderúrgica. Então eu acompanho aqui a variação, né, do dia, a fim de determinar o movimento de alta ou de baixa, tá? Passando aqui para o lado esquerdo, eu tenho a correlação entre os ativos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o IBOV, tá? Essa linha laranja. Eu tenho na linha verde aqui o DI futuro e tenho na linha vermelha o dólar, tá? Futuro. E nas demais linhas eu tenho os índices, tá? De construção, utilidade, imobiliário, small caps, materiais, financeiro. Então eu tenho os índices ali para determinar ali como que eles estão trabalhando. Então esse indicador aqui soma-se a esse aqui, beleza? Passando essa etapa, eu tenho aqui um indicador que eu criei, sentimento de mercado, onde ele vai me dar, ele leva em consideração as ofertas do book, ofertas de compra e venda, ele leva em consideração as agressões de compra e venda do mercado e o volume. Então ele me dá uma possível direção do ativo no dia. Aqui a gente observa o índice um movimento crescente, né? Então me dizendo aqui esse indicador que hoje o índice era alta, né? Era para eu estar pensando em compra. Tá? Aqui a gente tem o force. O que o force faz? Ele mede a força do movimento, né? Então eu tenho aqui no meio uma zona de equilíbrio entre essas duas linhas, tá? Automaticamente eu quero ver esse indicador aqui trabalhando acima dessa zona de equilíbrio, né, para compra, e abaixo dessa zona de equilíbrio para uma venda mais forte, tá? Aqui eu tenho um indicador de oferta e demanda. Então, na verdade, ele está me dando o saldo entre a oferta e a demanda, né? Mas ele está me mostrando se ele colore aqui, por exemplo, quando as ofertas são maiores do que a demanda, supera a demanda, fica de vermelho. Quando a demanda supera a oferta, ele fica em azul. E aqui eu consigo acompanhar se tanto a oferta quanto a demanda estão crescentes ou não. Então a gente observa aqui, ó, que estava crescente, né? Nesses momentos que a gente tem aqui, a gente tem esses níveis de oferta e demanda crescendo. Então a gente pode esperar nesses movimentos, um pouco mais fortes, tá? E aqui embaixo eu tenho o delta. Aqui embaixo eu tenho o delta, que me dá exatamente a agressão do dia, né? O delta, o saldo da agressão no dia. Então, eu tenho uma característica que eu uso, eu pego o nível que fechou aqui e o mercado trabalhando em cima. Então aqui eu vou tirando divergências dentro do mercado, vou verificando os topos e os fundos, se estão mais altos ou mais baixos, né? Então se eu tenho aqui, por exemplo, nesse caso aqui, olha, eu tenho esse topo aqui e esse topo aqui.
Então eu observo que eles estiveram praticamente na mesma linha. Mas quando eu chego no indicador, eu observo em todos eles, né, eu observo que aqui houve uma divergência, topo abaixo, aqui ficou mais nítido no nível de oferta e demanda, e aqui também no force, muito mais nítido, né, a diminuição da força do movimento. Então eu tenho a diminuição da força do movimento, eu tenho uma diminuição da quantidade de oferta e demanda, muito embora a demanda aqui seja crescente, a compra, mas eu tenho uma diminuição do volume, né, negociado aqui, e aqui também do saldo eu tenho uma diminuição. Então nesse momento aqui eu tenho uma divergência do topo, né, no mesmo nível, aqui no preço, mas aqui nos indicadores já me indicando uma possibilidade desse preço vir a cair aqui, né, vir a cair. Então eu tenho um cenário nesse momento aqui propício. Eu tenho o DI não tão trabalhando basicamente perto do 0%, né? Eu tenho o IBOV trabalhando no nível mais alto, né? E eu tenho aqui um equilíbrio entre os índices, né? Dólar para baixo, DI aqui praticamente zero, é o índice para cima. Então aqui isso aqui também já indicava compra para o índice hoje, tá? Mas nesse momento aqui a gente consegue pegar um desequilíbrio, né, dentro do mercado, uma fragilidade dentro do mercado, onde o mercado sobe, né, ele faz topos aqui no mesmo nível de preço, mas na verdade com menos força, né, com menos contratos negociados, menos agressão de compra, tá? E o saldo também diminuindo, já indicando ali uma possível venda, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui, ó, a gente tem esse fundo e esse fundo, e a gente vê aqui nos indicadores exatamente essa configuração, né? Fundo, fundo. Mas aí a gente observa aqui uma divergência, por quê? Porque a gente tem o force trabalhando no positivo, basicamente no positivo, entre a zona de equilíbrio e o positivo. A gente tem uma crescente entre a briga entre oferta e demanda, muito embora aqui o delta ainda esteja negativo, né? Aqui ele estava negativo nesse momento. Então, em razão dessa divergência aqui, a gente pode acreditar que aqui o mercado estava fazendo um fundo, até porque estava testando uma região de liquidez, né, um suporte. Então aqui a gente teria a possibilidade de arriscar aqui uma compra aqui com um stop mais curto. Então são essas as configurações. Obviamente não é só isso que a gente observa aqui, a gente vai lá para a tela principal, aí analisa o volume, se o volume está diminuindo, como está o preço, mas aqui essa tela aqui proporciona uma leitura do cenário maior, do cenário macro, né? Do que o mercado vai fazer. Então a gente só espera o preço chegar nas regiões de liquidez para aí sim a gente tomar a decisão olhando o gráfico de 1 minuto. Beleza? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe, comente aí o que você achou, se você acha que essa leitura ajuda, se você acha que não. É muito importante que vocês aí deixem sua opinião. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos.